Olá! Vamos para mais uma aula de Teoria Geral da Administração. Você está assistindo a aula da Faculdade Uniateneu. Meu nome é Alexandra Cavalcante e esta é a aula 7. A aula de hoje vai falar sobre Teoria Estruturalista. Vamos saber os objetivos desta aula? Primeiramente, vamos conhecer as origens da teoria estruturalista. Posteriormente, explicar a sociedade de organizações. Proporcionar uma análise organizacional, identificando sua tipologia para um estudo comparativo. Identificar os objetivos, conflitos e influência nas organizações. E, por fim, proporcionar uma apreciação crítica acerca da teoria. Bem, as origens da teoria estruturalista. Foi feito um comparativo entre a teoria tradicional e a teoria das relações humanas. Uma delas pensava só na sociedade formal e a outra na sociedade informal, a organização informal. E aí foi percebido que a organização é como uma unidade social, porque se você bem pensar, precisamos de não somente da indústria, mas de atendimento médico, do comércio, das escolas, faculdades, e tudo isso são unidades sociais voltadas para a sociedade, mas também são organizações. A influência do estruturalismo nas ciências, vem das ciências sociais. Tem um novo conceito na sua estrutura, tanto dentro da indústria como na sociedade em geral, e surgiu no ano de 1950. Mas, afinal de contas, o que é estruturalismo? O estruturalismo ele está voltado para um todo e para o relacionamento das partes na constituição deste todo. A teoria estruturalista é representada por grandes figuras da administração. Como toda teoria, tem-se um teórico, e nós vamos conhecer o teórico dessa teoria. Etzioni nasceu na Alemanha em 1929 e viveu nos Estados Unidos até 1957. Tinha doutorado em Sociologia lá na Califórnia. Ele trabalhou na Universidade de Colômbia por 20 anos e atualmente trabalha na Universidade da Geórgia, onde é diretor do Instituto de Estudos Políticos Comunitários. Bem, essa é a última notícia que temos dele, tá? Então, ele é contemporâneo, bem atual. E aí, essa teoria, ele pensa da seguinte forma: o que é a sociedade das organizações? O homem passa a depender para nascer, viver e morrer. Concorda? Ele depende de algo para nascer. Ele depende de uma instituição, de um hospital, por exemplo. Ele depende para viver do comércio, da indústria. E para morrer, ele depende do sistema funerário, de um hospital, dos serviços públicos de investigação de óbitos. Enfim, para nascer, viver e morrer, esses são alguns exemplos da sociedade dentro das organizações. As características de personalidade, elas são determinadas pela organização. Então, cada organização tem a sua característica específica, que vai ser voltada para a personalidade jurídica que ela trabalha. A variabilidade de papéis vem de acordo com o contexto inserido. E o estudo ele é ampliado da interação dos grupos sociais. E, por fim, há uma interação entre si, entre a própria empresa, e entre a empresa e a organização, né? Se nós formos assim pensar, essa teoria é
um desdobramento das teses propostas entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. E com a leve abordagem de Max Weber, né? As suas principais ideias é a sociedade das organizações, que acabamos de ver, posteriormente o homem organizacional, o conflito, que são inevitáveis, e os incentivos mistos. Então, dentro da sociedade de organizações, a gente pode dizer que a sociedade moderna é industrializada e o homem passa a depender única e exclusivamente dessa sociedade de organizações. Para o processo de desenvolvimento, temos 4 etapas, que é a etapa da natureza, do trabalho, do capital e da organização. Ou seja, a sociedade passou por várias fases dentro da etapa da organização para chegar a um alto grau de industrialização. Então, nós saímos da fase da natureza, que era da evolução, passamos pela fase do trabalho, que é a fase da teoria científica e clássica, a etapa do capital e da organização, que passa tanto pela clássica quanto pela burocrática. E a etapa da organização, ela vem mostrar alguns pontos, como no caso, o universalismo da Idade Média, que é caracterizado pela predominância do espírito religioso. Você pode ver aqui, ó, o liberalismo social dos séculos 18 e 19 é caracterizado pelo abrandamento da influência estatal e pelo desenvolvimento do capitalismo. O socialismo, com o advento do século XX, obrigando o capitalismo a enveredar pelo caminho do máximo desenvolvimento possível. E a atualidade, que se caracteriza por uma sociedade de organizações, que é o pensamento de Etzion. E o que são as organizações modernas? Bem, as organizações modernas são as sociedades intimamente organizadas para os seus diversos meios, ou melhor, seus diversos fins, desde o meu nascer, a minha sobrevivência, o meu conhecimento e a minha morte. Esse homem organizacional, ele não vive sem a sociedade. Quando a teoria clássica falava dele como homo economicus e a teoria das relações como homem social, foi percebido na teoria estruturalista que esse homem desempenha diversos papéis. Ele desempenha um papel dentro da indústria como operário, como profissional, como empregado, trabalhador, servidor. Ele serve na sociedade com um papel de religioso, quando ele compõe uma estrutura religiosa, quando ele compõe uma estrutura de voluntário, quando ele compõe uma estrutura de pai de família, e assim por diante. São diversos papéis que esse homem social ele tem. Por fim, então vem os conflitos inevitáveis. Esses conflitos inevitáveis, eles são geradores de tensão entre as necessidades organizacionais e as individuais. Veja que hoje nós estamos num momento conflitante, porque nós estamos em meio a uma pandemia e nessa situação nós temos uma alta demanda de pessoas doentes para uma baixa oferta de leitos de UTI, digamos assim. Então você tem que ver que há uma necessidade individual que é ser atendido no estabelecimento de saúde, em detrimento à necessidade organizacional, que seria não ter tantas pessoas necessitando daquele serviço.
Mas como é um conflito inevitável, precisa-se que se veja os níveis hierárquicos e as unidades administrativas para levar soluções para que essa situação não seja destrutiva. Então, para isso, os meios de comunicação, o governo, a sociedade como um todo, quando se fala de isolamento social, que as pessoas têm que ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara, né? Sair de casa somente, estritamente o necessário. E é uma parte que a sociedade faz. Os hospitais em adquirir mais equipamentos e mais leitos. O governo de ajudar a subsidiar as pessoas com o auxílio emergencial e as empresas para se manterem, para que não haja uma quebra total da economia. E, enfim, um contexto onde todos interagem. Então, todos os níveis hierárquicos e todas as unidades administrativas estão trabalhando em prol da sociedade. Esse é um exemplo bem realístico, né, do que estamos vivendo. E se nós ligarmos as nossas televisões, olharmos os canais no YouTube, enfim, nós vamos ter notícias bem claras e fáceis de serem identificadas dentro da teoria estruturalista. E aí temos os incentivos mistos, que são, eles são tanto no clássico, como é o incentivo material, como no humanístico, como recompensas psicossociais, são vistas como recompensas necessárias para o indivíduo, tanto a material como a social. Então você tem que ver que eu tenho necessidade dessa recompensa material, porque eu necessito realmente de um salário digno e de benefícios por aquilo que faço, porque é a motivação pela qual eu trabalho. E o social eu ser identificado como um profissional relevante, que o meu trabalho ajuda, coopera com a sociedade, e enfim. Essas são as organizações modernas, nesses 4 pontos que são primordiais, né, básicos da teoria de Edizione. E aí vamos fazer uma análise das organizações. Veja que a teoria estruturalista ela tem uma abordagem clássica, também científica, das relações humanas, um pouco de teoria burocrática, e aí fica ela estruturada, parafraseando, dentro do contexto organizacional, para que todas as nuances sejam abrangidas, tanto a nuance industrial, organizacional como propriamente dita, como a nuance da sociedade, pelas necessidades dos indivíduos, do coletivo. E as abordagens múltiplas que a teoria tem, ela vai a organização formal e informal, aí ela vai trabalhar tanto a clássica como a teoria das relações humanas, refutando o que não interessa e abraçando aquilo que é comum às duas e que faz com que elas tenham uma simbiose. As recompensas materiais e sociais são símbolos pelos quais eu busco, eu procuro, eu necessito, né? Os diferentes enfoques da organização. Eu tenho o modelo racional e o modelo natural de organização. Os níveis da organização. Vai desde o nível técnico, lá embaixo, que eu tenho supervisores e executores, que são na base da operação. Eu tenho o nível gerencial, onde eu tenho gerentes e chefes, que são os planos. E o nível institucional, que são os diretores, que eles tomam as decisões, tá? Então, a gente sabe que o nível de organização dentro da teoria estrutural vem nível técnico, gerencial e institucional, que hoje a gente tem operacional, tático e... operacional, tático e... eu não me recordo aqui do outro, mas eu vou deixar nos comentários. Bom, aí eu tenho
dentro das abordagens múltiplas, eu tenho que ver que eu tenho diversas organizações, como já comentado. Eu tenho a indústria, eu tenho a segurança, eu tenho as empresas religiosas, eu tenho, aliás, aqui é o governo, as empresas religiosas, a segurança, e tenho os sindicatos, né, que é uma forma de dizer a sociedade civil como um todo. Então, eu tenho a análise interorganizacional, com complexidade ambiental, com organizações independentes, análise interna e externa. Bem, aí a tipologia das organizações, ela trabalha com esse fluxograma aqui de tipos de organização, tá? Aí você vem aqui e observa que eu tenho 3 tipos de organização: a coercitiva, a normativa e a utilitária. Com o tipo de poder, o tipo de controle que eu utilizo, as pessoas que participam por quê? Qual a motivação? Qual o nível de envolvimento desses participantes e o que é que resulta dessa motivação, tá? Então, quando eu tenho uma organização coercitiva, o poder é coercitivo. As pessoas estão lá porque são premiadas ou são punidas. O ingresso e permanência vai ser coação, uma imposição, força, ameaça ou medo. O envolvimento é totalmente alienativo, ou seja, você não tem uma racionalidade sobre aquilo. E a motivação, ela o que resulta é a negatividade e punições. Quando eu tenho uma organização normativa, que ela é seguida por leis, normas, regras, né? Eu tenho um poder normativo e o controle é moral e ético. Então, eu vou estar lá por convicção, por fé, por crença, por ideologia. Normalmente são os ambientes religiosos, são partidos políticos de ideologia, algum tipo de filósofo, enfim, eu estou lá por uma simples convicção de que creio naquilo. E o envolvimento é moral e motivacional, pode ser a fé voltada para o budismo, e aí eu creio motivacionalmente que eu vou reencarnar, que tudo é a base da natureza, enfim. E o resultado disso é autoexpressão, ou seja, a pessoa está dizendo o seguinte: eu creio nessa legislação, eu creio nessa normatização, eu creio nesse procedimento ético e acredito que eu sigo porque tenho fé, porque é a minha ideologia de vida, tá? Então é uma autoexpressão. No tipo de organização utilitária, eu tenho um tipo de poder que é o remunerativo, ou seja, o controle são incentivos econômicos. Eu estou aqui simplesmente por interesse ou vantagem percebida. O meu envolvimento é calculativo e eu desejo benefícios e vantagens, né? Então, ele baseia-se, a teoria estruturalista, nessa tipologia. Blau e Scott são dois teóricos também da área, e aí eles apresentam a tipologia das organizações baseada no beneficiário, ou seja, de quem se beneficia com a organização. Para ele, existem 4 categorias. São os beneficiários mútuos, os interesses comerciais, os serviços e o Estado. Em função desses 4, os beneficiários principais para a organização visam atender esses interesses, tá? Então, quando ele fala em beneficiários mútuos, ele fala que os próprios membros da organização, tipo as cooperativas, os sindicatos, né, eles trabalham
em pró do benefício mútuo, da vontade mútua, né? E aí, as organizações têm interesses comerciais. São os principais beneficiários da organização, com a maior parte das empresas privadas. Então, assim, são os proprietários e acionistas. Nos serviços, o grupo são os clientes. Então, aqui eu tenho exemplo de vários tipos de organizações, tais como os hospitais, universidades, escolas, as organizações religiosas, os agentes sociais, como as ONGs, né? ONGs não governamentais, então elas entram aqui. Quando eu falo em Estado, ele fala que o benefício é o público em geral. Então, vai vir a organização militar, o correio, um banco público, né? As instituições jurídicas e penais, saneamento básico. Então, a tipologia de Blau e Scott, eles apresentam a vantagem de enfatizar a força de poder e de influência do beneficiário sobre as organizações a ponto de condicionar a sua estrutura, tá? Então, e os objetivos dessa organização? Dessas organizações? Ela possui 3 funções. A primeira, a apresentação de uma situação futura, constitui uma fonte de legitimidade, servem como padrões e unidade de medida. Os modelos organizacionais, eles são de sobrevivência e os de eficiência. Categorias de objetivos organizacionais. Eles vão entre objetivos da sociedade, da produção, do sistema, do produto e os derivados. Então, cada organização tem um objetivo, tá? Então, se é da sociedade como um todo, para as necessidades, os bens e desejos e afins da sociedade. Quando é objetivo de produção, é um aumento na produção, na cadeia de produção. É objetivos de sistema, é uma coisa que vai abranger todos, né? Objetivos de produto, que um produto específico venha sanar uma necessidade básica de toda a sociedade. Vamos dizer, por exemplo, que seja uma medicação para combater o atual vírus. Os objetivos derivados são aqueles que seguem como se fosse um degraus para chegar ao objetivo do produto, tá? Ou o objetivo da produção, ou o objetivo do sistema. Eles são derivados. Bem, aí o ambiente organizacional tem uma interdependência das organizações com a sociedade. Veja que eu tenho indústria, serviços e comércio. Dentro da indústria, quer queira, quer não queira, eu tenho comércios e serviços. Concordam comigo? Porque se eu produzo algo, eu tenho uma prestação de serviço dentro da organização, mantendo os meus equipamentos funcionando, o pessoal que trabalha na produção e trabalho comercial também, porque se eu produzo, eu tenho que vender, mesmo que seja em larga escala, mas preciso vender. Quando eu presto serviço, eu dependo da indústria e do comércio, porque eu comercializo o meu serviço e eu dependo para prestar o serviço da indústria. Por exemplo, se for uma empresa de construção civil, eu vou ter o quê? Eu vou ter a necessidade de ter cimento, vai sair da indústria. Equipamentos, vai sair da indústria, né? E o comércio? Esse sim, depende dos serviços e da indústria. Os serviços para manter sua estrutura física funcionando e a indústria para manter o seu comércio de pé. Como é que ele vai vender se não tem quem produza? Não é verdade? Então, existe uma interdependência das organizações com a sociedade. Veja que na minha casa, para que eu tenha o alimento, eu preciso que tenha o comércio, que tenha o transporte, que vai trazer o alimento para o comércio, e a indústria, que vai beneficiar aquilo que foi plantado e colhido. Então, há uma interdependência. Eu acho essa teoria, assim, espetacular.
a visão contemporânea de Etzioni é muito atual, muito presente na nossa sociedade. E aqui eu tenho o conjunto organizacional, tá? Então vamos aqui, ó. Eu tenho conformity, que são o que são recebidos, né? O que é rejeitado, eu tenho o ritualismo e o recreatismo. E todos dois não são como se fossem os meus pontos fracos, tá? E os meus pontos fortes são a conformidade e a inovação. Então eu vou abranger cada vez mais a minha estrutura dentro da organização para que eu tenha um produto adequado e inovador, certo? E a estratégia organizacional, eu tenho competição e tenho cooperativas. A competição ela é natural, ela acontece entre as empresas, entre pessoas, é o que é a mola mestra do mundo. Mas a cooperativa, ela traz uma concepção, uma negociação e uma relação entre organização e ambiente, certo? Ó, eu tenho a organização e o ambiente. Conflitos organizacionais. Bem, os métodos antigos, que a gente chama de destrutivos, são a supressão e guerra total, tá? Então, eu suprimir aquilo, ou eu travar um conflito com os meios externos, eu vou trazer guerra total. Hoje, as empresas, elas mais se cooperam do que vivem em guerra de mercado, né? Assim, querendo botar um produto melhor do que o outro. Não, assim, existe a questão da inovação e as tecnologias que elas são mais reservadas, são segredos, mas não necessariamente há uma guerra total nisso, né? Então, assim, nos métodos mais recentes há uma superação do problema que vai construir. Então, esses conflitos dentro da organização, eles vão ser mais proveitosos quando eles são superados. Então, não vai haver uma negociação para que diga qual das partes ela é a mais certa, né, a mais adequada, mas que haja os pontos fortes de cada uma e as oportunidades de melhoria de cada uma, que se entrelacem e consigam trazer uma superação daquele problema para o crescimento das organizações. E aí eu tenho aqui os dilemas da organização segundo Blau e Scott. Ele faz um contraponto entre a liderança de linha e a liderança de assessoria. A liderança de linha, ela é uma liderança hierárquica, tá? E a assessoria ou staff é aquele mentor, é aquele gestor ou administrador que orienta, que ensina, que proporciona buscar a resolução desses conflitos. Então, em ordem, eu tenho coordenação, disciplina burocrática, planejamento centralizado. Com a coordenação e uma comunicação livre, eu tenho liberdade. Se eu tenho disciplina burocrática junto com especialização profissional, eu tenho liberdade. Se eu tenho planejamento centralizado junto com iniciativa individual, eu tenho liberdade.
certo? Então, assim, eu deixo de ter essa organização com liderança linha para ter uma assessoria. E aqui, por fim, as referências bibliográficas dessa aula de hoje, tá? Assim, essa aula de hoje é uma aula bem teórica, mas eu gostei muito do conteúdo, acho que ele é muito válido para nós. E essa visão de estrutura organizacional, onde nós podemos ter pensar não somente dentro da caixa, mas pensar no externo e enxergar a sociedade como parte da indústria, é muito importante. Dentro da sociologia das organizações, nós podemos ver que a indústria ela se instala dentro da sociedade para proporcionar conforto, tanto na questão financeira, por proporcionar maior oferta de empregos, como pela industrialização de produtos, bens e serviços, para que nós possamos melhorar a nossa vida em sociedade. A indústria trabalha a questão também da universidade. Então, a universidade ela existe porque a indústria precisou se especializar. Os produtos que são criados, eles são frutos da universidade. Então, são cabeças que adquiriram conhecimento, que desenvolvem métodos, técnicas e produtos e serviços dentro das organizações, para que as organizações, enfim, né, a indústria, nos proporcione um melhor convívio em sociedade. Então, eu acho que é um círculo virtuoso dentro dessa teoria. Indústria, comércio, serviços, tudo inserido dentro da sociedade. Eu acho que é isso. Gente, uma boa aula. Que Deus abençoe vocês. Vai estar essa aula em PDF no ambiente virtual da Faculdade Uniateneu. Tem lá um fórum interativo para que nós possamos entrar em discussão. E eu espero que seja muito proveitoso. Deixa o like para poder vocês serem notificados dos vídeos que chegam no canal. Compartilhe entre os seus amigos para que seja proveitoso para eles também. Estará no grupo de vocês o link para essa aula. E eu peço que aqui nos comentários vocês coloquem um legal, ou então tô aqui, para eu saber quem foi que assistiu essa aula, tá bom? Um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!